Neste vídeo, vamos de maneira objetiva fazer uma análise e preparação do estudo bíblico de congregação, que nesta semana, 7 a 13 de outubro, será a continuação do capítulo 16 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 6 a 9, mais o quadro na página 132. Então, relembrando, o tema do capítulo 16 é Venha para a Macedônia. E aqui nos parágrafos 6 e 7 temos duas perguntas. A pergunta A: o que podemos aprender do que aconteceu durante a viagem de Paulo? Resposta: aprendemos que, no que diz respeito a expandir nosso ministério, Jesus só vai nos orientar, assim como fez a viagem de Paulo, se estivermos em movimento, ou seja, se estivermos realmente nos esforçando a fazer isso. Parágrafos 6 e 7, a pergunta B. A exemplo do que aconteceu com Paulo, que certeza podemos ter? Resposta: podemos ter certeza de que nossa perseverança em procurar uma porta ampla para a atividade também será recompensada. Muito bem, agora o parágrafo 8, também duas perguntas. A pergunta A: descreva a cidade de Filipos. Resposta: Filipos era uma cidade cujos habitantes tinham orgulho de ser cidadãos romanos. Para os soldados romanos reformados que moravam ali, a colônia de Filipos era como uma pequena Itália, uma Roma em miniatura bem no meio da Macedônia. Parágrafo 8, a pergunta B. Qual foi o resultado alegre da pregação de Paulo no lugar de oração? Resposta: o resultado foi que uma mulher chamada Lídia estava escutando e Jeová lhe abriu amplamente o coração. Lídia ficou tão comovida com o que aprendeu dos missionários que ela e os de sua casa foram batizados. Então ela insistiu para que Paulo e seus companheiros ficassem na sua casa. Pergunta do parágrafo 9. Como muitos hoje imitam o exemplo de Paulo e que bênçãos recebem? Resposta: hoje muitos irmãos, jovens e idosos, solteiros e casados, também se mudam para regiões onde a necessidade de publicadores do reino é maior. É verdade que eles enfrentam dificuldades, mas isso não é nada comparado à satisfação que sentem quando encontram pessoas como Lídia, que aceitam as verdades da Bíblia. E este quadro, irmãos, na página 132, com o título Lídia, vendedora de púrpura, justamente vem falando um pouco da história de Lídia, onde ela morava, de qual cidade ela era natural, no caso aqui Tiatira, mas ela morava em Filipos. Também vem mostrando qual era o trabalho, a profissão dela. Ela era vendedora de púrpura. Também, conforme Atos capítulo 16, versículo 14, algumas coisas indicavam que ela era prosélita, porque ela é descrita como adoradora de Deus. Outro ponto interessante que mostra também é que provavelmente ela era uma comerciante rica e bem-sucedida. Então realmente vem mostrando alguns pontos interessantes sobre a vida de Lídia. Os irmãos podem ficar à vontade para ler todo esse quadro. Se caso o dirigente fizer algumas perguntas específicas, os irmãos podem comentar. Portanto, chegamos ao fim desta preparação e análise do estudo bíblico de congregação. Muito obrigado pela atenção, queridos irmãos. Esperamos mais uma vez que possa ser de ajuda e que vocês, com o auxílio desse vídeo, consigam também dar comentários desse estudo tão importante. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário para gerar engajamento e também compartilhe nossos vídeos. Se ainda é possível, torne-se membros do canal assim como outros irmãos. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, consequentemente mais irmãos que também vão fazer essa preparação. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.